Meus irmãos, um bom dia, uma semana abençoada para todos nós. Mais um dia se iniciando, mais uma semana se iniciando na presença do Senhor. Que o Senhor venha falar conosco por intermédio dessa palavra, que seja uma palavra de renovo, de alento, de fortalecimento para as nossas vidas. Eu peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito por aqui. A leitura do texto que está lá em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18, diz assim a Bíblia: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me a mim as pessoas e os bens torna para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, que tinha saído ao seu encontro: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Abraão tinha voltado, ainda sendo chamado aqui Abraão de Abrão, né? Ele tinha voltado de uma guerra e tinha voltado vitorioso dessa peleja, né? E no seu retorno ele se encontra com dois reis. Mas nesse encontro ele tem atitudes bem diferentes no que se refere ao trato, à resposta, ao tipo de aliança, né? A aliança que ele firma ali, né? Então nós vemos isso bem claro nesse diálogo aqui. O primeiro rei era o rei de Salém e o segundo rei era o rei de Sodoma. Então Abraão, ele conhecia o Senhor, ele tinha uma intimidade com Deus. Então quando ele se encontra com o rei de Salém, Melquisedeque, ele reconheceu, né, que ali se tratava de um encontro espiritual. Aquele rei de Salém, Abraão sabia que tinha alguma coisa de Deus ou Deus nele, né? Porque era bem diferente. A gente sabe que esse rei de Salém, né, esse Melquisedeque, ele é uma própria figura do Senhor Jesus, que se apresentou ali para Abraão, e Abraão ele entendeu isso, embora não há ali um claro indício desse entendimento de Abraão, mas ele entendeu. Foi feito um acordo, foi feito um voto ali, uma aliança foi feita, e é interessante que o que é dado a Abraão da parte desse rei, né, o juramento que eles fazem ali, o rei de Salém, ele traz algo tão simples, mas algo que mostra, né, a sua característica ali, uma característica divina. Ele traz pão e vinho, nada diferente do que Jesus ele deu aos seus discípulos na ceia, né? Pão e vinho. E o pão, juntamente com o vinho, ele tinha um simbolismo de uma nova aliança, ele tinha um simbolismo de comunhão, né? E Jesus ele fala: quem não beber da minha carne e não tomar do meu sangue não tem parte comigo. Falando do pão e do vinho, falando do corpo, da unidade, da comunhão, de viver aquilo que ele estava vivendo, de ter ali, né, uma experiência profunda com ele. Já o rei de Sodoma é totalmente diferente. Ele chega e aí ele vira e fala assim: olha, que sejam as riquezas tuas e as vidas minhas. Ou seja, tudo de bens que você conseguiu nessa guerra, nessa batalha, fica contigo, tudo material. Agora, esses 318 homens que estão contigo, me dá. E Abraão não aceitou, Abraão não se rendeu, Abraão não fez acordo com o rei de Sodoma, porque ele sabia, né, que aquilo dali não vinha da parte de Deus. E ele vira para ele e fala: não tomarei nada do que é teu, nada, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que tu não digas, né, tenho parte na vida de Abraão, eu que enriqueci Abraão, eu que participei da vida de Abraão. Então Abraão rejeitou aquilo. Então quando nós pegamos as nossas jornadas, aquilo que nós passamos, quantas vezes nós vemos, eu sempre falo isso aqui no canal, é uma coisa que eu teimo em repetir: existe um projeto de Deus e em paralelo existe um projeto do adversário. Existem as propostas de Deus, aquilo que é o acordo, o compromisso, né, do Senhor para conosco, para com a nossa casa, a nossa família, o projeto, tudo que Deus quer, pronto.
e existe aquilo que o inimigo também quer. E as propostas de Satanás, aquilo que ele quer oferecer, aquilo que ele tem a oferecer, né? Então, tu vê que Abraão volta, ele é tentado, né? Ele fica diante do Senhor e de Satanás, podemos dizer assim, o rei de Salém tipificando Jesus e o rei de Sodoma tipificando o próprio inimigo. Então, ele não quis nada daquilo que aquele homem tinha a oferecer, mas ele fez um acordo com Melquisedeque. E não só isso, o acordo que eu digo, aliança, né? Firmada de uma maneira espiritual, mas ele ofereceu ali dízimos. E ele entendeu que era o próprio Deus. Ele entendeu que era o próprio Senhor. Então, você está passando por um processo, e Deus ele conhece o processo que tu está passando. E ele sabe que é um processo difícil, que às vezes você vem de vitórias, que às vezes você vê que as coisas estão realmente mudando. E isso te alegra, isso te fortalece. Isso traz para você uma esperança e te dá um ânimo para você continuar. É nessa hora que você tem que ter mais comunhão com o Senhor. É nessa hora que você tem que ter mais compromisso. É nessa hora que você tem que buscar. É nessa hora que você tem que se santificar. É nessa hora que você tem que cada dia, em cada momento, na verdade, se aprofundar em servir ao Senhor. Abraão ele voltou, né, daquela batalha vitorioso e ele fez uma aliança com Melquisedeque, rei de Salém, que tipifica o Senhor. Salém, o nome Salém veio da origem até a Jerusalém. Salém, esse final, Salém é paz. Então, o Senhor, que é o dono de toda a paz, nós devemos fazer uma aliança com Ele. Em contrapartida, quando vitoriosos, quando as coisas começam a acontecer e fluir na nossa vida, o adversário também vem, ele também se apresenta, a fim de obstruir, a fim de fazer também um acordo conosco. O adversário ali com as suas propostas naquilo que se refere às coisas da carne, às coisas do mundo. E aquilo que ele propõe é com o intuito de nos prender a ele. O que o rei de Sodoma queria? Ele queria, né, ter um certo mérito naquilo que era a prosperidade de Abraão. Abraão entende isso, ele fala, olha, não quero nada que é teu. Nada, para que tu não digas que eu enriqueci Abraão. Ou seja, o que eu tenho não vem do homem, não vem do mundo, não vem de Satanás, vem das mãos do Senhor. Vem do Senhor. Ele não entrou em acordo, ele não aceitou as propostas, ele não aceitou as ofertas do rei de Sodoma. Então, às vezes, a obra do Senhor na nossa vida, ela não é finalizada, é um processo interrompido, porque nós aceitamos algum acordo. O inimigo ele vem, ele coloca algumas facilidades, ele coloca alguns atalhos, algumas possibilidades. E a gente que estava ali, é porque assim, as coisas de Deus elas vão acontecendo de um ritmo, às vezes, olhando demorado, num ritmo demorado, dentro da nossa concepção humana, dentro do nosso parecer. E o inimigo vem e oferece atalhos, soluções fáceis, soluções rápidas. Abraão se tornou alguém muito próspero, mas ele estava indo num tempo de Deus para ele, e o tempo de Deus era aquilo ali, era uma jornada. Aí vem o rei de Sodoma e fala, não, rapaz, é como se fosse assim, olha, eu consigo te fazer ficar rico mais rápido, trabalha comigo aqui, fica comigo, vamos fazer uma aliança, você vai prosperar mais rápido. Tá vendo? Saiu vitorioso dessa batalha aí, ó, vitórias maiores, mais rápidas, né? É solução fácil, solução rápida. E Abraão, ele entendia que ele estava numa jornada cujo a única aliança, na verdade, que ele deveria fazer era com Deus. Custasse o que custar, demorasse o tempo que tivesse que demorar, seria com o Senhor. Seria no tempo de Deus, seria da forma do Senhor. O Senhor o conduziria até o final daquele processo, até a terra que o Senhor prometeu que daria e que mostraria a ele. É isso, era uma jornada. Tem que viver essa jornada, você tem que viver esse processo. O Senhor, ele está te dando já algumas vitórias. Você está vindo de algumas vitórias, como Abraão veio. Não permita que Satanás venha colocar facilidades. Quem disse para você que essa trajetória seria fácil? Deus não te enganou.
Afinal de contas, Jesus nunca nos engana. Uma das coisas que ele disse: no mundo tereis aflição. Nós temos aflição, nós passamos por percalços, passamos por situações de luta, de dificuldade. Nós não estamos enganados quanto a isso. Vai do nosso ânimo. Eu passo por dificuldade. Se eu for listar aqui as lutas que eu enfrento, algumas para você talvez seja bobeira, outras talvez você não suporte. Como para mim, algumas lutas suas pode ser seja coisa fácil para mim, outras eu não suporto. Todo mundo passa. A questão toda é o parecer. Eu não posso sair do processo de Deus, do tempo do Senhor, do jeito de Deus fazer as coisas, o rei de Salém, e aceitar as propostas do rei de Sodoma. E pegar atalhos para poder apressar o processo. Achando eu que eu vou apressar. Eu vou entrar num acordo com o adversário. Era o que o rei de Sodoma queria. Né? Jurando que desde um fio até a correia do sapato não tomaria coisa alguma do que é teu. Então, Abraão não quis nada do que era dele. Nada. Tudo que Abraão tinha vinha de Deus. Vinha de Deus. Não aceite propostas. Não aceite facilidade. Está indo contra aquilo que Deus te falou? E nem consulte a Deus para saber se é vontade dele. Não, ele já te falou. Ele já te falou. Eu sempre digo aqui no canal, né? Fratura exposta não se bate raio-x. Deus não vai revelar aquilo que você já sabe. Deus já te revelou. O Senhor já te mostrou o que Ele quer. Ele está falando, não vá pelo lado A. Vá pelo B. E aí chega alguém e fala, não, vai pelo A, rapaz. Ali é mais rápido. Ali é melhor. Vai negócio de ir pelo B, vai pelo A. Deus já te mostrou que é para ir pelo B. Você vai perguntar, Senhor, eu posso ir pelo A? Não faça isso. O grande segredo da jornada de Abraão, e não só da jornada de Abraão, da jornada de muitos homens e mulheres da Bíblia, esses heróis da fé, o grande segredo foi foi a dependência em Deus. Eles dependiam plenamente do Senhor. Plenamente. Isso por si só já é fé, né? Quando nós cremos, confiamos, nós dependemos. E que é depender no sentido de que o Senhor fizer o melhor. No tempo que o Senhor fizer o melhor, Deus sabe de todas as coisas. Dessa maneira, Abraão, ele viveu essa jornada. E foi alguém muitíssimo abençoado na presença de Deus. Você também será. Não encurte o processo. Não tome atalhos. Não faça acordos. Você já tem uma aliança, um acordo com Ele, o rei de Salém. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa semana, nesse dia. A paz do Senhor Jesus.